Muito boa tarde para todos aqui na costa oeste dos Estados Unidos da América. Boa tarde para também quem nos segue na costa leste, no Canadá e ainda boa tarde, acho eu, para o Brasil e já um tanto ou quanto a ser boa noite no que concerne a Portugal continental e os Açores também. Esta é a apresentação de um congresso que a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno vai realizar em breve, do próximo mês de outubro, e eu vou passar para as pessoas que ao longo dos últimos anos têm dado corpo e alma a este congresso, começando precisamente com a minha amiga, a colega e amiga professora doutora Manuela Marujo. Obrigada, Denise, por esta oportunidade de anunciar um congresso. Desculpa. Este congresso é o 7º e a ideia nasceu na Califórnia. Eu gostava de dizer como estou feliz por a Califórnia agora, ao fim de alguns anos, não é 7, porque tem sido feito 2 em 2 anos, voltar a abrir os braços ao projeto. Realmente foi em 2005, num congresso realizado em Berkeley, na Califórnia, quando eu apresentei uma palestra, uma comunicação sobre a importância que os avós têm no desenvolvimento ou na manutenção da língua materna. Algumas colegas disseram: meu Deus, mas isso, a colega está a falar de mim, se não fosse o meu avô, se não fosse a minha avó, eu não sabia falar português. Ai, por que é que não vamos reunir e refletir sobre esta temática? E, de facto, quando voltámos, eu e a Aida, que tínhamos sido as organizadoras, juntamente com a Diolinda Adão, na Califórnia, do 2º Congresso A Vez e a Voz da Mulher Imigrante, começámos a pensar nesta temática, se ela teria interesse geral, e depois de recebermos várias afirmações de que a temática tinha, de facto, muito para se poder refletir e falar, decidimos organizar o primeiro congresso e foi a Rosa Simas aqui também presente, que abraçou a ideia e ajudou a concretizá-la, tendo sido realizado nos Açores o primeiro congresso em 2007, portanto 2 anos depois, 2008, peço desculpa, 2007 foi o Congresso da Mulher. Eu confundo a vez e a voz da mulher imigrante, porque depois foi a voz dos avós, então a temática, embora tenha muita coisa em comum, também tem grandes diferenças, e nós temos realizado 2 em 2 anos a vez e a voz da mulher imigrante, ou na diáspora, depois ficou o tema alargou, e depois começámos a organizar a voz dos avós com subtemáticas diferentes. Portanto, o primeiro foi realizado nos Açores, a Aida e a Rosa, portanto, estão desde o início neste projeto, e, claro, outras colegas aqui presentes também já organizaram, terão a oportunidade de falar sobre isso, mas dá-me imenso gosto que o tema que nasceu na Califórnia vá ser pela primeira vez realizado na Califórnia, sob a organização, não é, e a sabedoria do Denis Borges. Portanto, o tema vai ser mais uma vez a voz dos avós. Neste caso, escolhemos saberes e afetos, que achamos que era uma temática muito apropriada para a época em que estamos aqui a vivenciar, e gostaria de convidar todos em outubro para nos seguirem e assistirem àquilo que tantos colegas têm estudado, sobre o qual têm refletido, e não só em palestras, mas em muitos outros meios, vídeos, filmes, etc, etc. Fica aqui o meu convite e estou muito feliz. Obrigada, Denise,
por teres a coragem de assumir esse trabalho, porque é muito trabalho, mas merece a pena, acredito. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado à professora Manuela Marujo. Eu não sei de sabedoria, é melhor não contar com ela, mas a organização vou tentar. E passamos para a professora Aida Batista. Eu não tenho muito mais a acrescentar, porque, como a Manuela já disse, eu estive envolvida em todos, felizmente. Deu-me muito, muito prazer poder fazê-lo. Formámos equipas fantásticas. Está aqui também, estão aqui outras organizadoras, mas elas depois falarão na sua vez. E, Manuela, disseste que foi na Califórnia que nasceu a ideia, e agora voltamos à Califórnia. Portanto, isto está um bocadinho dentro da linha até do processo imigratório, o retorno às origens, o retorno ao berço. Portanto, foi aí que ele nasceu e é aí que ele vai voltar. É só aquilo que eu tenho que acrescentar, porque acho que quem organizou deve ter voz neste momento. Muito obrigado à professora Aida Batista, e vamos passar para outra professora, que é a professora Rosa Simas, que é da Califórnia, portanto pode viver nos Açores o tempo que viver, mas a Califórnia é a terra dela. Pois é, Dinis. Ao que parece, não é de fato, a Califórnia esteve aqui na origem de muita coisa, e é verdade. Vivi, atualmente, digo às pessoas, e é verdade, estou no 50-50. Vivi metade da minha vida na Califórnia e a outra metade deste lado do Atlântico, não é aqui nos Açores maioritariamente. E de facto foi com a Manuela e a Aida que organizei aqui o primeiro congresso A Voz dos Avós em 2008. Todos os anos tem havido um subtópico. Nesse ano foi A Voz dos Avós, Migração e Património Cultural. Decorreu durante 3 dias, de 8 a 11 de maio de 2008. E nesse ano coincidiu, de facto, Dinis, foi uma semana inteira de congresso, porque coincidiu com o Congresso A Mulher e o Trabalho e o lançamento dos 2 volumes sobre essa temática que organizei. E tivemos a grande honra da presença da doutora Maria Barroso. Esteve connosco nesses 2 congressos. Foi uma semana assim a não esquecer mesmo. Depois, o segundo congresso foi em Lisboa, foi na Prodignitat, não é? Da doutora Maria Barroso, que sempre se dedicou muito a esta temática, não é? Manuela e Aida, ela foi uma madrinha, digamos assim, desta dinâmica. Foi então o segundo em 2010 em Lisboa, ali ao pé do Jardim da Estrela, não é? E depois em 2012 voltou aos Açores, e nesse ano a subtema foi Gerações e Migrações, e decorreu em 2012, em julho, isto para também terem uma ideia dos meses em que isto aconteceu. O primeiro foi em maio, o segundo não sei em Lisboa, mas foi verão também, terá sido julho, para aí, e o terceiro, em 2012, foi então em julho, 26, 27 e 28, 3 dias aqui nos Açores. E tem sido uma temática muito relevante, muito importante. Neste ano demos ênfase às gerações, à relação entre as gerações, e acho que aqui também convém não esquecer os pais, que estão aqui por meio, mas que muitas vezes têm um papel muito importante, não é? Filhos, pais, avós. Era isso mesmo, não é? É isso. Pronto, não vou também ocupar mais tempo. Obrigada. Rosa, Dinis, deixa-me só acrescentar que no segundo de Lisboa a parceria foi com o CMRI, da Universidade Aberta. Sim, sim. O realizado na Prodignitat. Peço desculpa por ter, mas acho que tínhamos que acrescentar essa informação, era importante.
Sim, senhor. Obrigado, obrigado pela informação e obrigado, obviamente, também à professora Rosa e mesmo a professora Rosa, mesmo que viva mais uns 50 anos nos Açores, está sempre californiana. Portanto, nunca se esqueça disso. Eu passaria para a professora Arlete. Eu vou saltar assim um pouco. Pois não. Professor, nós trabalhamos aqui, junto com a professora Ivone, que é a fundadora, do Núcleo de Estudo da História Social das Cidades, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, é um prazer muito grande participar dessa organização e podemos dizer que vamos ter a parceria nossa com o apoio, que nós já tínhamos, apoio de organização, não teríamos apoio econômico. Por esse motivo que nós não conseguimos trabalhar que fosse no Brasil e também devido à pandemia que nos restringiu muito. Mas eu estou muito feliz que nós vamos conseguir que seja aí na Califórnia e, se for possível, futuramente a gente volte a ter aqui no Brasil um novo encontro. Desculpe o som aqui, que eu estou num lugar que não é a minha casa, nem meu escritório, mas que tinha internet. Devido à pandemia, a gente está fugindo do centro da cidade. Nós ainda estamos com um isolamento social bem grande. E então eu parabenizo o senhor, a professora Manuela e aos colegas todos, e nós vamos nos empenhar muito para o sucesso do evento. Um abraço. Muito obrigado à professora Arlete. E então passamos para a professora Ivone. Muito obrigada, professor Diniz, foi um prazer imenso conhecê-lo. As outras pessoas eu já conhecia de alguns encontros, tenho um carinho muito grande pela temática, pela participação. É claro que a minha relação é mais com a Manuela, mas as outras pessoas que integram, as irmãs Ramos, que conviveram conosco em alguns momentos, me trazem realmente um desejo muito grande de participar. Então, eu agradeço o convite para integrar esse grupo, e a professora Arlete se referiu ao meu núcleo de pesquisa. Nós trabalhamos com cidades, temos uma coletânea de livros publicados, o 7º, e, naturalmente, a temática da avosidade é uma coisa que eu vou levar para o grupo, porque é uma temática significativa. Quais as avós que têm os afetos, quais as avós que passam os saberes e quais as avós que sofrem discriminação e não têm nem os afetos e nem os saberes. Eu queria acrescentar também nessa discussão as avós que lutam pelos netos que foram alijados do seu convívio por conta das revoluções. Vocês sabem que a América Latina é um cadinho que explode a qualquer momento e estamos vivenciando isso nos dias atuais. Eu, particularmente, dentro dos saberes, eu vou trabalhar com essa temática. Então, eu agradeço imensamente o convite e estou aqui à disposição para aquilo que vocês necessitarem. Muito obrigada. Obrigado, nós, professora Ivone, muito obrigado. De facto, a temática é extremamente interessante, particularmente a que acabou de referenciar. Passo então para a professora, portanto, para a professora Maria de Conceição Ramos. É um prazer estar com este grupo de especialistas que há muitos anos, portanto, deram de facto todo o saber e a experiência a este grupo de iniciativa sobre a voz dos avós. Eu não participei em todos os eventos, mas em alguns deles, portanto, apresentei, portanto, comunicação e, de facto, participei na organização e também na comissão científica do último realizado em Lisboa, e que, sobretudo, a professora Natália Ramos, a que não pôde hoje estar presente, do CEMRI, do Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta, no fundo foi, digamos, a alma mestra em Lisboa, digamos, na sua universidade e no seu centro de investigação. Também tenho participado um pouco nestas redes, obviamente também cruzando com as migrações,
sobre a vez e a voz, de facto, da mulher migrante, onde também tivemos a ocasião de organizar um destes eventos no Porto, e que brevemente vamos ver os resultados destes eventos em publicações. Achei muito interessante, de facto, este próximo evento sobre a voz dos avós, os saberes e os afetos, porque, de facto, estes saberes e estes afetos mostram esta dimensão multidisciplinar deste evento e a contribuição dos especialistas, portanto, nomeadamente, que neles têm envolvido, porque tanto a história, como a literatura, como a psicologia, como a sociologia, como a economia, etc., têm, de facto, muito a dar para a contribuição deste saber, seja destes avós e saberes nas populações migrantes, ou não só nas populações migrantes. É um tema de extrema atualidade. Aliás, vocês sabem, por exemplo, o relevo que o próprio Papa Francisco veio este ano dar a este papel dos avós, porque relevou de facto e sublinhou de facto esta importância, e eu também penso que o contexto de pandemia que vivemos e que continuamos ainda a viver também afetou este contexto da voz inédita e também dá para reflexões e para a continuação, portanto, da discussão. Portanto, eu acho que temos muito a fazer e podemos, portanto, fazê-lo, portanto, e continuar, de facto, esta corrente e este saber acumulado ao longo já de tantos anos, e, portanto, também é um prazer poder continuar a participar, portanto, no que for necessário, portanto, nestas iniciativas e também na sua divulgação. Muito obrigada. Obrigado eu, muito obrigado, professora Maria da Conceição, e passaria então para a professora Lúcia. É um prazer estar aqui, muito obrigada, professor Diniz. Atualmente eu sou professora da Universidade Católica de Petrópolis, que fica no estado do Rio de Janeiro, mas em 2017 nós organizamos, junto com a professora Elaine Rabinovich, que aqui está, e a professora a professora Cristina Dias, o 5º Congresso A Voz dos Avós, na Universidade Católica do Salvador, na Bahia, com a temática da família e sociedade. E foi uma oportunidade para nós, né, Elaine, de participação intensa dos alunos, de outros professores no evento, e também estimulou muito a realização de pesquisas, tanto sobre a voz quanto sobre envelhecimento. E não só dos professores, mas também de novos estudos de alunos. Então, acho que foi bastante importante para nós, né, naquele momento, ter acolhido esse convite da professora Natália Ramos, também da Manuela Marujo, né, de estar recebendo, organizando o evento, e pretendemos continuar, né, apresentando nesse próximo congresso, no 7º Congresso A Voz dos Avós, também alguns resultados de pesquisas conjuntas com a Elaine, o professor Rafael, sobre o envelhecimento também. Então, muito obrigada, é um prazer grande estar com todos vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigado, e passamos para a professora Elaine. Então, eu sou professora do programa de pós-graduação em família na sociedade contemporânea da Universidade Católica do Salvador. Como é um programa multidisciplinar e o tema é centrado em torno de família, a gente assim começou, foi criado um centro de estudos em torno dos avós, né? E por isso que a gente tem uma certa produção da área, né? Por causa que tem um grupo que sempre tem alguém estudando a questão dos avós. E, em função disso, foi a professora Natália, junto com a professora Marujo, que, através delas, a gente acabou organizando esse congresso, né, que foi o 5º congresso, junto com a professora Cristina, que é da Universidade de Pernambuco. Então, foi uma organização conjunta de Pernambuco com a Bahia, né, para fazer esse congresso, que foi um enorme sucesso, como a Lúcia já falou, e que rendeu muitas
muitas consequências positivas para nós. O que eu queria lhe falar, professor Diniz, é que nós temos um mailing list enorme, entendeu? É sobre isso que eu estou falando também, né? Quanto que a gente divulga. Né? Até pedi para o senhor convidar a Eliana, que é uma das organizadoras desse congresso também, para saber se a gente coloca no mailing list ou não, entendeu? Era isso que eu queria saber. Não apenas a produção nossa, que estão aí, as pessoas, eu convidei para o grupo, né? Estão aí, Angélica, Sinara, a Rosa, né? Que são, né? Elas estão fazendo pós-graduação, não é aluno, entendeu? É o outro nível já, né? É sobre isso que eu queria conversar. Mas está ótimo, muito obrigado, vai ser excelente, nós vamos participar. E obrigada pelo convite. Muito obrigado, professor, e claro que queremos todos a fazer, portanto, Sei lá. mestrados, doutoramentos, pós-graduação, portanto, bem-vindas às pessoas que mencionou, com muito gosto. Vamos encontrar espaço para todo o mundo. E acho que a última pessoa que temos, que ainda não nos falou, mas guardamos sempre os melhores amigos, não é para o fim, são todos amigos, não vou agora classificar, mas é uma pessoa que conheço há muitos e muitos anos e que respeito muito, a professora Lélia Pereira Nunes. Conhecemos há muitos anos, mas é porque, portanto, conhecemos-nos quando tínhamos apenas 5 anos de idade. Portanto, se nos conhecemos há 30 anos é porque tínhamos 5 anos na altura. Estás em silêncio, Lélia, por favor. Eu fiquei aqui perdida nos 5 anos, com certeza. É uma alegria muito grande ter recebido esse convite do Diniz, né? E da Manuela Marujo, da Aida e da professora Rosa, para participar dessa comissão científica do 7º Congresso da Voz dos Avós. Como eu ainda há pouco fiz esse comentário, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, já estou aposentada e também já sou bisavó, então eu já quero a voz dos bisavós, né? E já estou preocupada porque o meu bisneto, quando começar a falar, vai falar Nederland, porque mora em Rotterdam. Então, essas coisas vão fazendo parte da história da gente. Mas o primeiro congresso que eu participei desse grupo, organizado pela professora Rosa, pela Aida e pela Manuela, foi nos Açores. Eu acho que não voltei a participar, até porque as datas não coincidiam com a minha presença aí. Eu estava também no governo. Ocorre que, naquela ocasião, eu lembro tão bem do trabalho que eu apresentei. Era uma lenga-lenga, onde dizia: Minguim, seu vizinho, pai de todo, fura-bolo, mata piolho. Então, por que eu lembrei esse fato? Por causa da memória. Eu acho assim que o avô nunca fica sem afeto. Ele é muito rico de dar afeto. O avô e a avó pode receber em menor quantidade o afeto da quem eles esperam, mas os saberes, eles são sempre transmissores. A ancestralidade, os pais, os avós, quantas coisas a gente para lembrar aquilo que se aprendeu. Nesse tempo, eu estava dando uma palestra para um grupo de senhores e o assunto realmente era sobre patrimônio material, costumes, uso da terra lá, e no meio da história uma velhinha, uma senhorinha já me disse, até porque eu também sou uma velhinha, a senhorinha disse que queria contar uma história, e aí ela falou que tinha a neta, morava em São Paulo, e ligou para ela uma tarde e perguntou para ela: vó, por que a senhora, quando punha carne de porco no forno, na forma, tempera tal, e corta as pontinhas? Aí ela assim, corta as pontinhas? As duas pontinhas, bota na forma, corta de um lado, corta do outro. Eu queria saber o segredo do corte. Aí ela disse: minha neta, é porque a avó só tinha aquela forma, e a carne de porco não cabia na forma, por isso que eu cortava as pontinhas. Então, essa é a ideia da transmissão, essa é a ideia da memória. Então, podemos lembrar daquela avó nas receitas, do mesmo jeito que nós vamos lembrar da avó nos usos, nos costumes. Nesse momento, nós estamos celebrando 200 anos de Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi, nascida aqui em Santa Catarina e na minha terra, em Tubarão, Laguna, que era. E o que se tem dessa Anita Garibaldi, de fato? Enquanto ela foi Ana Maria de Jesus, Ribeiro de Jesus, a Aninha, nós temos o relato dos avós, a oralidade.
ela passa a ser conhecida no mundo, e heroína do Brasil e da Itália, primeiro na Itália e depois no Brasil, quando ela se transforma em Anita Garibaldi, e é a Itália que faz o reconhecimento. Então, nós temos aqui o hiato da presença do avô, da conversa, da voz. Por isso, eu considero, Manuela e a Aida, vocês que iniciaram essa ideia lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Saberes e Afetos, a voz dos avós. Sempre. Esse vai ser um tema muito rico, e convido a quem agora está nos assistindo que participem, estejam presentes, abram o seu coração para a voz dos avós e seja você também um transmissor dessas memórias e dessa ancestralidade que nós carregamos direto no coração. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado, Lélia. Acho que é uma boa forma de se terminar. Eu queria apenas, portanto, mais uma vez agradecer a todos os colegas a participação na parte da reunião preparatória e agora nesta apresentação pública aqui para a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É com muito gosto que aceitei o convite e o desafio, talvez mais do que convite, foi desafio da minha amiga Manuela Marujo, professora, portanto, jubilada, professora emérita da Universidade de Toronto, que tem contribuído imenso para a presença portuguesa, eu diria não só no Canadá, mas também em toda a América do Norte. Obrigado, Manuela, pelo convite, é com muito gosto que vamos tentar organizar e dar, portanto, a dignidade que todas as colegas têm dado a este encontro, às últimas edições, todas elas. Portanto, apenas duas informações para as colegas e para quem nos segue. A Universidade Estadual da Califórnia em Fresno fica, portanto, no centro do estado da Califórnia, que, como todos sabem, tem cerca de 40 milhões de habitantes, e se fosse um país independente seria a quinta economia mundial, apesar de ter muitos dilemas. Portanto, a universidade em si tem uma presença de cursos de língua portuguesa que datam, portanto, dos anos de 1960, e a universidade tem neste momento cerca de 25 mil alunos, é um dos maiores centros universitários da California State University System, sistema universitário que no estado da Califórnia tem 498 mil alunos, portanto é dos maiores sistemas universitários do mundo. Portanto, o encontro será, obviamente, nos dias, como já foi aqui mencionado, mas em público também, que foi mencionado pela professora Manuela Marujo, 18, 19, 20 e 21 de outubro. Teremos os horários, posteriormente, a voz dos avós e os saberes e os afetos. E queria apenas terminar com mais duas informações. A primeira é que lançamos há pouco tempo uma editora chamada Bruma Publications. Para quem tem alguma ligação com os Açores, a palavra Bruma quer nos dizer alguma coisa, e portanto será com muito gosto que possivelmente as atas deste encontro serão talvez a primeira ou a segunda publicação que iremos fazer da Bruma Publications, portanto fazê-la, portanto, em moldes tradicionais, mas também eletronicamente, das duas formas. Portanto, é a nossa intenção que a Bruma Publications, com o apoio de alguém, irá vir de alguém, tenho a certeza, com os vários contactos, irá com muito gosto, em termos de congresso, em termos de publicação do congresso, será de facto a primeira publicação da Bruma Publications. E por último, falou-se nesta ligação, obviamente, dos avós, o congresso, as várias disciplinas, as várias áreas do conhecimento que afetam, e quero-vos apenas contar em 30 segundos ou pouco mais, uma história que acho que a professora Manuela conhece, porque já me ouviu contar. Eu dou aulas de língua e cultura portuguesas e há muitos anos, portanto não vou dizer há quantos para não me chamarem velho, mas há muitos anos um dos meus alunos, no primeiro dia de aulas, quem dá aula de língua e cultura, sabe que nós queremos saber algo sobre os nossos alunos. Aliás, é um bocado em várias disciplinas, e tentamos que eles comecem a falar logo a língua portuguesa, não é? Portanto, que se identificam, o meu nome é tal e eu sou do lugar tal, e depois passam um pouco para inglês porque não sabem português. E eu tive este moço que me disse, se apresentou e disse-me: olá, chamo-me John Garabowski, chamo-me John Garabowski e eu estou a aprender português, eu quero aprender português porque eu sou português, eu sou açoriano. E eu, portanto, disse-lhe exatamente, é um bom nome açoriano, temos Garabowskis em todas as 9 ilhas dos Açores, praticamente todas as aldeias, há 2 ou 3 Garabowskis.
o que obviamente não é um nome nada conhecido nos Açores, não, acho que talvez agora exista um Garapowski, mas já há anos não existia. Mas ele disse-me, não. Mais tarde conheci bem o John, mas ele disse-me, não, eu sou açoriano, eu sou português. A minha avó velhinha nasceu na Ilha de São Jorge. É a forma de ele dizer a sua bisavó, não é? A minha avó velhinha nasceu na Ilha de São Jorge. Mais tarde, em conversa com o John, obviamente Garabowski tinha influência polaca, tinha influência, portanto, irlandesa, nativo-americana e italiana. Portanto, ele tinha 5 grupos, mas ele apenas se identificava com aquela questão portuguesa e com aquela questão da avó velhinha na Ilha de São Jorge, que o marcou para sempre, obviamente. E ainda ontem, com a presença de alguns políticos que estiveram aqui dos Açores, membros do governo, estávamos a falar com 2 Açores-descendentes, luso-descendentes, com raízes nos Açores, que os bisavós aqui emigraram, e eles disseram, eu tenho 4 ou 5, do lado da minha mãe, não é nada português, do lado do meu pai já há e tal, outras etnias, mas eu só me identifico com a cultura portuguesa. Portanto, ainda bem que o John disse isso há muitos anos, e ainda bem que podemos trazer, graças à colaboração de todos os colegas aqui, o Congresso de Avós dos Avós para a Califórnia, onde continua a haver esta ligação com a avó velhinha ou com a avó nova, não é? Mas que continua a haver esta ligação, que é a forma de nós mantermos, no caso da imigração, alguma continuidade à língua e à cultura. Portanto, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado. A continuação de uma boa tarde, e vamos nos manter em contacto, obviamente, e para aqueles que nos seguem, marquem mais uma vez 18, 19, 20 e 21 de outubro. Um abraço para todos e todas, até à próxima. Obrigado, tchau. Obrigada, Obrigado, tchau. muito obrigado, tchau. Muito obrigada. Obrigado.